Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Meu coração ele sempre se alegra de mais uma vez termos esta oportunidade, esse privilégio, esse prazer, que é estudar a Palavra de Deus. Eu não sei se esse é o seu caso, mas eu creio pela fé, 100% de certeza, com muita convicção de que se você tornar isso um hábito, algo recorrente na sua vida, você vai começar a se sentir assim como eu estou me sentindo. E eu gostaria de poder ser essa influência na sua vida, ser esse auxílio para você também ter essa experiência de prazer, de felicidade, de poder estudar a palavra de Deus. Antes de nós conhecermos o tema do estudo de hoje, da nova semana, da última semana do trimestre, inclusive nós estamos chegando ao fim do nosso estudo da lição, da lição em que abordamos aí o livro de Êxodo, que foi algo muito maravilhoso, porque com certeza todos nós, ou a parte de nós, já tivemos a experiência de ler o livro de Êxodo, pelo menos parte dele, conhecemos as histórias ali contidas. Mas, quem sabe, nós não tínhamos nos aprofundado dentro do conhecimento, dentro das aplicações, das reflexões e lições que extraímos, como fizemos com o estudo desse trimestre. E é por isso que o estudo guiado é uma bênção para cada um de nós. Então nós vamos orar para buscar a presença de Deus, a inspiração divina, para poder entender o que é que Papai do Céu quer falar a cada um de nós no dia de hoje, por meio do estudo. Mas antes eu não posso perder a oportunidade de pedir para você se inscrever. Quem sabe você esteja visitando esse canal pela primeira vez, apareceu aí, você achou interessante a capa, não sei, e decidiu clicar, decidiu dar uma oportunidade de ver o que era que se tratava. E aí eu peço que você se inscreva para que você possa voltar novamente, para que eu possa te lembrar, para que eu possa te notificar que você precisa ter um momento com Deus, que você precisa estudar a palavra de Deus, não uma vez, não quando der, mas todos os dias. Esse encontro deve ser frequente, afinal de contas, é nosso desejo passar a eternidade com Deus. Se isso é verdade, por que não começar com um encontro diário com o nosso Deus? Então deixa eu ser essa influência positiva na tua vida. Basta se inscrever. Deixa o gostei para que o canal alcance mais e mais pessoas. Faz um comentário. O que é que você achou do estudo do trimestre? O que é que você achou da lição? Se quem sabe você viu um ponto que eu não comentei, você viu de outra forma. Então, compartilha aí também, contribui que eu particularmente vou ficar satisfeito e realizado em ler o teu comentário. Tá bom? Envia para outras pessoas também. Faça como eu. Seja uma influência positiva na vida de outros. Vai ser maravilhoso a experiência. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Sabemos que se nós fizermos isso à parte, separados de Ti, não vai surtir efeito nenhum, nós não vamos entender, não vamos compreender e quem sabe será até mesmo um tempo perdido. E é por isso que nesta oração, neste momento e ocasião, nós estamos buscando a Ti, para que por meio do Teu poder, do Teu Espírito Santo, a gente venha entender, venha ouvir de forma audível o que o Senhor quer falar a cada um de nós. Que o Senhor, de fato, chame a atenção e desperte no nosso coração os assuntos pertinentes que o Senhor deseja nos ensinar, nos instruir. Deus. Queremos também te pedir o perdão dos nossos pecados. Somos pecadores. E quem sabe temos negligenciado muita coisa que o Senhor já nos ensinou. Então faz com que, pelo teu poder, a gente possa viver em novidade de vida. Novidade essa que está de conformidade com o teu querer, como assim diz o Senhor. Nós pedimos isso, nós confiamos, nós entregamos, porque nós cremos pela fé. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, vamos para o tema de sábado. E o tema de sábado da última lição desse trimestre, fica tranquilo. Será a última lição somente quando Jesus voltar. Se ele voltasse amanhã seria maravilhoso. Mas se ele não voltar, vamos ter outras e outras lições até aquele grande dia inimaginável.
Então, o tema do estudo de hoje é o tabernáculo. Vamos falar um pouquinho sobre o tabernáculo, sobre os capítulos finais do livro do Êxodo. Peço para memorizar, está ali em Êxodo, capítulo 40, que por sinal é o último capítulo do livro. E nós vamos ler dois versos, o verso 34 e o verso 38. E nós vamos ver que há uma certa particularidade ali, uma semelhança entre esses dois versos. Vamos ler? Diz assim, ó. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Veja que por meio desse verso, a gente vê, percebe e entende que aquele povo, eles não estavam só. Eles não eram órfãos. Por quê? Porque a presença de Deus, representada pela nuvem, né, pela glória de Deus, pelo fogo à noite, estava constantemente com o povo. Fosse de dia, fosse à noite, o Senhor estava ali, demonstrando a sua presença, demonstrando a sua graça, demonstrando a sua permanência. E como disse o finalzinho do verso, toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Isso é maravilhoso, gente. Porque essa era a realidade daquele povo. Na nossa realidade, não é diferente. Davi, mas a minha casa não tem uma nuvem cobrindo, enchendo, trazendo glória, não tem uma coluna de fogo iluminando. Não, não tem. Mas pode ficar certo e confiante de que em você reside o Espírito de Deus. E essa é a maneira pela qual Deus permanece em mim e em você. O Espírito Santo, dentro do contexto do Novo Testamento, utiliza uma palavra bastante interessante que diz assim: ele tabernacula dentro de cada um de nós. Ou seja, ele preenche o nosso ser. Não é à toa que, quando se refere ao nosso corpo, chama-se e identifica-se como o templo do Espírito de Deus, o santuário do Espírito de Deus. Então, a maneira pela qual nos dias de hoje o Senhor mantém a sua presença, a sua permanência com o seu povo, eu e você, é por meio do seu Espírito. Jesus até disse para os seus discípulos: olha, vocês não ficarão órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou subir até o Pai. Eu vou dar continuidade ao ministério, eu vou continuar a obra de salvação, de redenção, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar um consolador, eu vou enviar alguém que estará em vocês, agindo por vocês. E será o Espírito de Deus. Então, naquela época, Deus estava com o seu povo. E nos dias de hoje, Deus continua com o seu povo. Vamos para os pontos que eu destaquei aqui na introdução do estudo de sábado. Diz assim, ó. A principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como para nós hoje também, era viver um relacionamento profundo com o Senhor, adorá-lo e servi-lo, além de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações. Às vezes a gente pensa, nossa, o Deus da Bíblia, ele é um Deus que coloca fardos pesados sobre o ser humano. Ele cobra muito, ele pede muito, ele exige muito. Se nós formos ser sinceros, isso não é verdade. Deus não pede nada demasiadamente grande para o seu povo. O que Deus pede é: me adorem. O que significa adorar a Deus? É reconhecer que Ele é o único Deus. E nós vimos que não pode haver disputa de deuses em nosso coração, porque não há espaço para isso. Ou você vai adorar um e rejeitar outro, ou você vai adorar o outro e rejeitar o primeiro. Se Deus não ocupar o meu e o seu coração, outras coisas ocuparão. Então, quando Deus nos convida a adorá-lo, não é porque Ele
é um Deus que gosta de atenção, que precisa de... Não, não é por isso. É para simplesmente eu e você exercitarmos na nossa vida quem de fato está sobre nós. Quem de fato tem o nosso respeito, a nossa atenção, a nossa obediência. Quando Deus nos convida para servi-lo, é para colocarmos em prática aquilo que Ele proporciona a cada um de nós. Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia, Deus tem paciência, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então ele diz o seguinte: agora me sirvam. Ah, Deus quer que eu sirva Ele, quer que eu seja escravo dele. Não, não é nesse aspecto. É no aspecto da gente colocar em prática tudo aquilo que Ele concede a cada um de nós. E ao colocarmos em prática, nós iremos abençoar os nossos semelhantes. Nós seremos representantes de Deus para as outras pessoas. É por meio de nossa vida, por meio de nossas escolhas, por meio de nossas atitudes e ações que as outras pessoas irão conhecer o verdadeiro Deus. Davi, por que é que eles precisam da gente para conhecer a Deus? Olha só o que diz o outro ponto. No jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam de Deus, porque seu pecado os fez temer o Senhor. Você lembra, não é, do contexto? Eles desobedeceram, eles pecaram, eles perceberam que estavam nus, eles sentiram vergonha, eles ouviram a voz de Deus. E aí a coisa ficou pior ainda. Eles ficaram com medo de Deus. E se esconderam, fugiram da presença de Deus, ao invés de irem até o Senhor. É isso que o pecado causa na minha e na sua vida. Distanciamento de Deus. Quando eu e você estamos em pecado, quando eu e você estamos saboreando o pecado, é claro que nós não teremos prazer, vontade e busca pela presença de Deus. Momentos como esse, quem sabe, vai ser doloroso, vai ser enfadonho, vai ser cansativo. Por quê? Porque o pecado está imperando sobre nossa vida. Porque nós estamos vivendo aos moldes do pecado. Desde o princípio, quando o primeiro casal tropeçou, escolheu errado, desobedeceu, que o pecado vem criando esse distanciamento. Mas embora o pecado provoque esse distanciamento, o nosso Deus provoca a reaproximação. Veja que Deus, sendo onisciente, sabia o que tinha acontecido. E mesmo sabendo, continuou buscando o casal. Adão, Eva, meus filhos, cadê vocês? Onde é que vocês estão? Deus poderia ter deixado para lá, dizendo, eles fizeram a escolha deles, agora eles que se virem. Não, Deus não fez isso. Deus buscou, Deus foi até o encontro, Deus insistiu. Deus buscou reconciliação, reaproximação. Quando o pecado só causa a distância, a disruptura, a separação. É por Deus que eu e você somos reaproximados a Ele. E para que as outras pessoas que não conhecem a Deus, que têm uma visão distorcida de Deus, porque não conhecem a Deus, uma visão errada sobre Deus, para que elas possam, de fato, conhecer a Deus, se apaixonar por Deus, se entregar por Deus, se relacionar com Deus, é aí que a minha intervenção e a sua vai entrar. O nosso testemunho vai falar mais alto e vai dizer: ei, presta atenção, você está com informações erradas a respeito de Deus. O que o pecado soprou no teu ouvido não é verdade, Deus não é assim. E aí vai ser por nossa vida, por nossa experiência, que as outras pessoas vão conhecer o verdadeiro Deus. O Deus maravilhoso, Redentor, Salvador, que eu e você glorificamos por meio desses momentos. O outro ponto que eu destaquei diz assim nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus, bem como seus atos amorosos e justos aos que estão ao nosso redor. Não existe aquela história, não, eu vou apreciar, vai ficar só para mim. Não, não, não. Que coisa feia. Deus deseja que você passe adiante. Recebeu a bênção? Gostou? Agora abençoa outro.
Foi bom para você? Faz com que outro também viva essa mesma experiência. Porque é assim que Cristo fez comigo e com você. Ele nos alcançou. Ele andou a segunda milha. Fez algo a mais. Fez algo além para poder nos alcançar. Que tal nós seguirmos esse exemplo? Que tal nós fazermos a mesma coisa? Veja, não é pesado demais, não é difícil demais. Jesus deixou o céu, a presença do Pai. Assumiu a minha culpa, a sua culpa, o nosso pecado. A dívida impagável do pecado. Pagou a dívida. Fez aquilo que, quem sabe, eu e você nunca iríamos conseguir. Quem sabe não, com certeza, nunca iríamos conseguir resolver. Ou seja, ele fez o a mais. E ele nos convida, dando o seu exemplo, dizendo o seguinte: agora é vocês. Vocês são cristãos? Vocês se identificam pelo meu nome? Vocês dizem que pertencem a mim, que andam nos meus passos? Então vocês vão fazer a mesma coisa. É esse o tipo de sacrifício que eu e você devemos prestar ao nosso Deus. Doando, quem sabe, o nosso tempo, as nossas vontades, o nosso querer, para fazer a vontade, o querer e aquilo que agrada a Deus. O último ponto que eu destaco do nosso estudo de hoje diz assim: o santuário mostrava que Deus está próximo da humanidade e revelava grandes verdades, como o fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé. Nós vamos ver no estudo dessa semana que o santuário será construído no meio do povo de Deus. Afinal de contas, essa foi a vontade de Deus, estar no meio do seu povo. Porém, o simples fato do santuário estar ali não significava dizer que o povo estava perto de Deus. Deus já tinha feito a sua parte, já tinha se aproximado, já tinha ido até eles. Agora falta a parte das pessoas irem até Deus. E é nesse ato de ir até Deus e entrega que nós alcançamos graça, perdão, salvação. Davi, mas hoje não existe mais o santuário. Hoje nós não temos mais o santuário. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, o véu rasgou-se ao meio, dando um fim a todas as cerimônias que aconteciam no santuário. De fato, o santuário era uma escola ensinando para o povo de Deus tudo aquilo que Cristo viveu e cumpriu e hoje está dando continuidade no santuário celestial. Mas embora o santuário físico não exista, a palavra de Deus nos chama a atenção que cada um de nós somos o santuário. Deus quer morar dentro de cada um de nós por meio do Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo também é Deus. Então, o santuário físico pode não existir, mas o santuário de Deus ainda existe por meio de mim e de você. A pergunta de reflexão que nós vamos fazer para encerrar esse momento de estudo é: como anda esse santuário? Habitado por Deus? Cheio da glória de Deus? Ou quem sabe esse santuário não tem sido um ambiente propício, habitável para o nosso Deus? Reflita sobre isso hoje. Que o nosso santuário, que eu e você, possamos ser sim uma bênção para que a glória de Deus se manifeste a nós, dentro de nós, e dessa forma a gente alcance outras pessoas para também viverem uma experiência semelhante. Tá bom? Chegamos ao fim. Foi um estudo maravilhoso. A gente vê pelo estudo de hoje que a semana vai ser muito abençoada, onde Deus com certeza vai falar no nosso coração. O meu convite é para que você não falte. Eu tenho certeza que possivelmente acontecerá coisas que vão tentar atrapalhar. Afinal de contas, o inimigo de nossas almas não vai ficar de braços cruzados dizendo: não, vai lá ter teu momento com Deus, vai lá se relacionar. Não, ele não vai. Ele vai fazer alguma coisa para atrapalhar. Mas aí é onde vai entrar a nossa decisão, a nossa convicção de dizer o seguinte: olha, pode cair o mundo, eu vou ter o meu momento com Deus. Eu vou separar parte do meu dia para estar
na presença de Deus, ouvindo Ele falar o meu coração. Então, comparece amanhã. Eu vou te esperar. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.